Segundo livro dos Reis. Inicialmente, o primeiro livro de Reis e o segundo eram um só livro. Então, nós vamos continuar lendo a história dos reis, tanto do norte quanto do sul. Lembrando que havia um só reino, nação de Israel. Depois, esse reino foi dividido em duas partes: 10 tribos no norte, que formavam o reino de Israel, e duas tribos no sul, que formavam o reino de Judá. Então, nós vamos continuar cronologicamente a história desses reis, lembrando que Deus havia dito em Deuteronômio, através de Moisés, sobre as consequências da desobediência da nação de Israel. Então, nesse livro, nós vamos ver que esses reis maus eram consequência da desobediência e idolatria do povo. Deus permitindo governos ruins reinar sobre a nação para trazer desgosto, e depois nós vamos ver que a pior das consequências dessa idolatria, tanto no norte quanto no sul, foi que estas duas partes foram levadas para o cativeiro. Então, nós vamos ler nesse segundo livro dos reis, cada rei, aquele que assume, e se ele foi bom ou se ele foi mau, e Deus levantando aqui o profeta Eliseu para confrontar os pecados do rei, os pecados da nação. Depois nós vamos ver a Assíria invadindo o reino do norte, e o reino do norte vai desaparecer. E depois Babilônia invadindo o reino do sul, que é Judá. A Síria invade o reino do norte e Babilônia invade o reino do sul. Em cada um desses períodos dos reis, Deus sempre levantou profetas. Mas no livro dos reis, nós vamos ver muito pouco sobre esses profetas. Por quê? Esse é um ponto interessante. Deus levantava profetas para corrigir a nação, para confrontar os pecados dos políticos. Porém, nós teremos livros separadamente para cada um desses grandes profetas e dos profetas menores. Para cada rei tinha aquele profeta que Deus levantava para falar. Às vezes o mesmo profeta falava tanto para o norte quanto para o sul. Mas quando nós terminarmos toda a história de Israel, e nós vamos terminar no livro de Ester. Então depois nós vamos ter os livros poéticos e depois nós teremos os livros proféticos, ou seja, todas as profecias que Deus falou para esses reinos, elas vão estar separadas nos livros proféticos. Por exemplo, rei Uzias, Deus levanta o profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Quando o Senhor levanta Oséias, Oséias foi levantado para o reino norte, nos dias de Jeroboão. Então, cada um desses profetas, eles serão levantados num período de um reino, mas todas as profecias estarão juntas na coleção dos livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Depois faremos um vídeo explicativo sobre esse ponto que é importantíssimo para entendermos a, a divisão e a estrutura dos livros do Antigo Testamento. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Depois que Acabe morreu, seu filho Acasias ficou reinando em seu lugar, na parte norte, no reino norte Israel. Acasias acidentou e, ao invés dele procurar consultar ao Deus de Israel, ele manda alguém ir atrás de uma divindade de Ecrom, Baal-Zebub, que é aquela mesma divindade que os escribas vão mencionar no Novo Testamento, blasfemando contra Jesus, dizendo que Jesus estava
possuído por Beelzebu. Então, Baalzebub, o Beelzebu, na verdade, é uma entidade maligna. É considerado como um demônio-chefe, príncipe das trevas. E enquanto eles estavam indo, Deus manda o profeta Elias se encontrar com esses mensageiros e perguntá-los: porventura não há Deus em Israel para vocês consultarem a Baal-zebub? E quando os mensageiros voltam, contam para o rei Acasias, ele pergunta: como era o homem que falou com vocês? Qual era a veste desse homem? Que a palavra de Elias tinha sido uma palavra de sentença de morte. E os homens responderam: ele era um homem vestido de pelos e ele tinha os lombos cingidos. Então o rei disse: é Elias, o tisbita. Então o rei fica furioso e manda 50 homens para prender o profeta, mas Elias ora e cai fogo do céu e consome os 50. Uma outra tropa de 50 é aviada e acontece a mesma coisa. E a terceira tropa então se humilha diante do profeta, pedindo que ele tivesse misericórdia. Então Elias segue aqueles homens e ele vai falar ao rei, repetindo a sentença que Deus havia dito, que ele morreria. A palavra do Senhor se cumpriu, Acasias morre e Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Esse capítulo é maravilhoso porque ele vai mostrar o arrebatamento do profeta Elias. Além do profeta Elias, haviam muitos outros profetas na nação de Israel. Havia uma escola de profetas que foi estabelecida nos dias de Samuel. E quem eram esses profetas? Antes de Jesus restabelecer a comunhão entre Deus e o homem, toda vez que Deus queria se dirigir ao homem, falar com o homem, Deus usava esses intermediários, chamados mensageiros, porta-voz de Deus. Então havia essa escola de profetas, que era uma espécie de um centro de treinamento espiritual, e esses homens, então, eles, além de serem intermediário entre Deus e o homem, eles também ajudavam a preservação da santidade, da moralidade de uma nação. Elias então passa por essas escolas, fazendo uma visita e como se despedindo desses profetas, e é interessante porque Eliseu, na cola dele, ele diz: fica aqui, que eu vou ali em Betel. Não vou te deixar. E é interessante que os profetas falavam para Eliseu: você sabe, Eliseu, que hoje o Senhor vai arrebatar Elias? Amós capítulo 3 diz que o Senhor não tem segredo com seus profetas. Então fica claro no texto que Deus havia comunicado a esses profetas. Elias então passa com Eliseu em Gilgal, Betel, Jericó, e ele diz: o que é que você quer que eu faça por você, Eliseu? Eliseu então faz um pedido inusitado, um pedido lindo, de um filho primogênito. Segundo a lei, o filho primogênito tinha direito a uma dupla porção na herança. Então ele faz esse pedido com base na lei. Ele disse: eu quero uma dupla porção do teu Espírito, não do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ser medido. Elias disse: olha, você me pediu uma coisa muito dura, mas se você me ver, ou seja, aqui faz uma tipologia, a vigilância, o que Jesus falou muito no seu sermão escatológico: vigiai, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. Então, Eliseu, ele representa essa igreja vigilante, essa igreja que está esperando a qualquer momento ser arrebatada. E, enquanto eles iam andando e falando, veio um carro de fogo, verso 11. Um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois. E esse carro passa, separa os dois e vem um redemoinho e arrebata
o profeta Elias. Então, o profeta Elias não foi levado num carro de fogo. O carro de fogo só separou os dois. Ele foi levado num redemoinho. A vida do profeta Elias torna-se um exemplo dos profetas no Antigo Testamento. Moisés é o nome e é o exemplo na lei, e Elias é esse nome que vai simbolizar os profetas no Antigo Testamento. Sua coragem, sua ousadia vai ser lembrada nos livros do Novo Testamento, porque Elias, assim como João Batista, tinha coragem de enfrentar o rei, que era o político da época, tinha coragem de enfrentar os profetas falsos, os sacerdotes falsos, sacerdotes de Baal, e Elias, ele então torna-se um exemplo de um profeta corajoso, que não se vende, que não se rende às ameaças, e ele então torna-se o exemplo da igreja que será arrebatada, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que não se rende às afrontas e às ameaças do Deus desse século, que é Satanás, usando na atualidade as leis políticas. E Elias, então, tem uma outra simbologia, que é o profeta do fogo. A vida dele é marcada pelo fogo. Fogo no Monte Carmelo, fogo para matar as 2 remessas de 50 soldados, e agora ele sendo arrebatado, também separado por um carro de fogo. Elias é uma representação da igreja que será arrebatada. Eliseu pega a sua capa, fere as águas do Jordão, e assim como elas haviam, de uma forma milagrosa, se dividido ao meio, através de Elias, agora acontece a mesma coisa com Eliseu, e os profetas então reconheceram que o Espírito que estava sobre Elias agora estava repousado sobre Eliseu. E há um episódio aí que, quando ele estava voltando, alguns jovens começaram a blasfemar, dizendo: sobe, calvo, ou seja, fazendo uma crítica ao que havia acontecido com Elias, que Elias subiu, foi arrebatado, e eles estavam agora blasfemando contra o homem de Deus, o profeta Eliseu. E Deus, então, pune esses jovens. A palavra aqui hebraica se remete a jovens, não a crianças, né? E são pessoas conscientes do que estavam fazendo, e eles são feridos por 2 ursas. Deus continua sendo o mesmo Deus, um Deus amoroso, mas também um Deus de justiça. Segundo o livro dos Reis, capítulos 3 e 4. Há um episódio interessante aqui, quando Jorão e Josafá se aliam numa guerra contra os moabitas, e depois de 7 dias marchando, a água acaba, e Deus então usa o profeta Eliseu, que diz para eles: olha, fazem covas, bastante covas, porque Deus vai encher esses vales, essas covas de água, que esse vale todo vai ficar coberto por água. Vocês vão beber, vão dar água a beber para os animais. Mas, na verdade, aquele era o milagre que Deus estava gerando a favor de Israel, porque quando os moabitas, pela madrugada, vieram para atacar os israelitas, e o sol começou a bater, a refletir naquelas águas, eles acharam que era sangue, e eles entenderam que todos estavam mortos. E quando eles se aproximaram, os israelitas se levantaram e feriram, e eles fugiram. Deus então faz um milagre, dá um livramento, mais uma vez usando da sua misericórdia. A partir do capítulo 4, nós vamos ver alguns milagres que Deus operou através do profeta Eliseu. Há muito mais registros de milagres através de Eliseu do que de Elias. Aqui nós temos uma série de 5 milagres,
O primeiro é a viúva, que o marido morre, deixa dívidas, e a lei dizia que os filhos poderiam ser entregues como escravos para quitar uma dívida. Mas essa mulher, ela está indo além da lei, porque ela não quer abrir mão dos seus filhos, que é o bem mais precioso que ela tem. Então, o profeta pergunta para ela: o que é que você tem? Ela disse: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Era o que restava. E era exatamente do que restava que Deus vai gerar o milagre para aquela mulher. O azeite é multiplicado, ela paga as dívidas e se torna uma empreendedora. Ela passa a vender azeite e viver do resto. O azeite era muito útil em quase todas as coisas em casa, não só para fazer as refeições, mas também para tratar de feridas. E Deus então cuida daquela viúva através do profeta Eliseu. Depois, segundo milagre, uma mulher de Sunem, ela observa o profeta Eliseu passando e ela diz: eu vejo que esse homem que sempre passa aqui na nossa porta, ele é um santo homem de Deus, mostrando aqui que muito antes de conversar, o comportamento do profeta Eliseu falava muito alto. Fazendo uma aplicação, assim somos nós, os cristãos. Nós também refletimos o caráter de Cristo através das nossas vidas, mesmo antes de pronunciarmos alguma palavra. Há uma frase que diz que nossas frases não falam tão alto quanto o nosso comportamento. Pregamos muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Ela então chama o profeta Eliseu e faz um quartinho para ele, para que ali na casa dela sirva como um ponto de apoio para que o profeta repouse. E ela coloca coisas que um profeta precisa: uma cama para repousar e uma mesa com uma cadeira e um candeeiro para estudar, para ler a lei do Senhor, porque ao profetizar, eles se inspiravam nas leis de Deus através de Moisés. E ele então quer recompensá-la, e ele pergunta ao seu servo Geazi o que ele achava que ele poderia fazer por aquela mulher. Ele disse: olha, ela não é mãe. E então ele chama a mulher e diz para ela: olha, daqui 1 ano você vai abraçar um filho. E a resposta dela dá a entender que ela já havia sido enganada por falsos profetas, porque ela diz: não, meu Senhor, não minta para mim. Mas verso 17 diz que no tempo determinado, daí o tempo que Deus havia dito, o filho daquela mulher nasce. No tempo determinado. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Mas esse menino, quando cresce, chega um dia que ele sente uma forte dor de cabeça e morre. Ela então vai atrás do profeta e quando ela está vindo, o profeta pergunta: vai bem com você, com seu marido, com seu filho? Olha que resposta de fé. Ela disse: vai tudo bem. Mas ela chega, abre a alma e diz: eu não pedi um filho para você. E antes que ela diga mais alguma coisa, o profeta diz para o seu servo: olha, leva meu bordão e coloca em cima do menino. Mas ela disse: não, eu não vou te deixar. Em outras palavras, eu só saio daqui com você. E o servo de Eliseu vai à frente e coloca o bordão sobre o menino, mas ele continua morto. E o profeta Eliseu então chega lá, faz um gesto também inusitado, que é deitar-se sobre o corpo do menino para aquecer o corpo dele através da unção de Deus que estava sobre a sua vida, olhos com olhos, mãos com mãos, e o menino então espirra 7 vezes depois que o seu corpo se aqueceu, e ele então entrega o filho vivo para aquela mulher. Depois há um episódio de que os profetas foram preparar algo para comer
E quando eles juntam algumas ervas, uma daquelas ervas era venenosa, e o texto diz, eles não conheciam, por isso que eles picaram tudo e colocou ali. E quando eles estavam comendo, alguém gritou, tem morte na panela. E o profeta diz, traz uma farinha, e quando ele coloca a farinha, o mal, o veneno foi cortado. Há uma aplicação maravilhosa no texto. Primeiro, colocaram veneno porque não sabiam. Há uma importância grande em lermos, conhecermos e dedicarmos a palavra do Senhor para que não ensinemos heresias àqueles que nos ouvem. E se existe um antídoto contra o veneno, contra as heresias, é a farinha. A farinha é um tipo da palavra de Deus, do pão como a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o antídoto que corta o veneno para as heresias. Que possamos, nesses últimos dias, quando muitos falsos profetas têm se levantado, como Jesus já havia predito que levantariam, que nós possamos ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor e ensinar a essa geração para que as pessoas não morram ao comer o veneno das falsas e das mentirosas interpretações que têm gerado morte espiritual a esta geração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Há uma história linda no capítulo 5. Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, era um homem que havia tido muitas vitórias, muitas batalhas, mas ele não conseguia vencer uma grande batalha que era uma lepra. E Deus, na sua soberania, já havia preparado uma forma para que Naamã conhecesse o Senhor. Uma menina que foi levada como escrava para servir na Síria, ela torna-se uma auxiliar doméstica na casa de Naamã, e ela vendo o seu senhor com aquela situação, ela disse à esposa dele, se meu senhor conhecesse um homem de Deus, um profeta de Deus que existe em Samaria, ele ia ser curado. E quando Naamã fica sabendo, ele então procura o rei da Síria, o rei faz uma carta e manda algumas riquezas e disse, olha, então vai para Israel buscar a sua cura. Quando o rei recebeu a carta, ele disse, não, eu não sou Deus para dar vida e nem tirar a vida de ninguém. Quando Eliseu ouve, Eliseu disse, não, pode mandar aqui, porque a nação inteira vai saber que há um profeta em Israel. Ele não estava sendo orgulhoso, presunçoso, ele estava apenas tendo convicção que havia um propósito de Deus sobre aquela situação de Naamã. E quando Naamã chega à porta do profeta Eliseu, ele manda os mensageiros dizer, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aqui, pelo Espírito do Senhor que estava sobre Eliseu, ele já sabia que Deus estava agindo no orgulho de Naamã. Naamã, quando ouve o profeta dizer para mergulhar 7 vezes no Jordão, ele fica indignado. Ele diz, não, há rios melhores aqui no Jordão. E quando ele já estava indo embora, perdendo a sua bênção, um dos seus oficiais disse para ele, meu senhor, se tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria. Então faz isso, vai lá, banha-te e ficarás limpo. Em outras palavras, quebre o seu orgulho, vai lá, humilha-te. E isso aconteceu. Ele mergulhou 7 vezes no Jordão. O número 7 tem uma simbologia maravilhosa nas escrituras, é símbolo de plenitude, de completude, e quando ele mergulha 7 vezes, ele foi totalmente curado. E o propósito de Deus foi alcançado. Verso 15, ele diz, agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E ele também reconhece o Deus de Israel como um único Deus. E ele diz, nunca mais eu vou oferecer sacrifício a nenhum outro Deus a não ser
o Deus de Israel. Ou seja, o propósito de Deus era se revelar a Naamã. E quando Naamã vence o seu orgulho, se humilha, recebe a cura, ele então recebe o Deus de Israel como Deus sobre a sua vida. Quando ele estava indo embora, ele quer pagar Eliseu. Eliseu não aceita porque o que havia acontecido não era mérito de Eliseu, era a unção de Deus sobre o profeta. E quando ele estava indo embora, Geazi, o servo de Eliseu, vai atrás, conta uma mentira, consegue pegar um pouco das riquezas e por isso ele foi punido pelo Senhor com lepra. Ou seja, a atitude de Geazi, a avareza de Geazi, fala muito de pessoas ainda na atualidade que recebem o dom da cura, o dom de operação de milagres. A palavra dom, ela vem da palavra graça, ou seja, é um presente que algumas pessoas recebem de Deus, mas que não tem mérito próprio. Então, Jesus, quando ele estava falando com os discípulos sobre esses dons, sobre serem enviados para curar, serem enviados para expulsar demônios, que eles não recebessem pagamento ao exercício desses dons, porque o que acontecesse não seria mérito deles, mas da unção do Senhor que estava sobre a vida deles. E esta menina, ela fazendo uma aplicação, ela representa homens e mulheres que vivem no meio de uma geração corrompida e perversa, mas que são colocados por Deus em determinados lugares, em determinados contextos para influenciar uma família, um setor de trabalho, uma cidade e uma nação. Que o Senhor, nesses últimos dias, levante meninas, homens, mulheres, crianças, como esta menina, que foi um instrumento de Deus para que Naamã conhecesse o Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Há alguns episódios maravilhosos de como Deus usava o profeta Eliseu. Um machado cai na água e ele joga um pedaço de madeira e faz o machado flutuar. Esse episódio mostra que o poder de Deus vai além da lei da física, quando uma peça de ferro flutua sobre a água. Depois, Deus usa ele para revelar as estratégias de guerra da Síria contra Israel, a ponto do rei perguntar entre os seus soldados: há algum infiltrado aqui? Porque aonde a gente marca para atacar Israel, eles fogem. Tem alguém daqui denunciando a gente para eles? E um dos servos dele disse: não, rei meu senhor, aqui tem um profeta no meio deles. Ou seja, Deus falava tudo através desse profeta e assim dava livramento à nação de Israel. Ele fica furioso e quer matar o profeta Eliseu, e quando ele manda o seu exército cercar a cidade, e o moço de Eliseu fica preocupado, dizendo: o que faremos? E Eliseu faz uma oração linda, né? Ele ora para que o Senhor abra os olhos daquele moço, para que ele veja. Ele estava vendo derrota, ele estava vendo inimigos. E Eliseu disse: olha, não tenha medo. São mais os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Claro que Eliseu estava falando numa linguagem espiritual, dos anjos do Senhor acampados sobre a vida deles. E quando ele ora, o homem abre os olhos e agora ele não vê mais inimigos. O texto diz que ele viu o monte estava cercado por cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Depois mostra o rei da Síria sitiando e cercando Samaria, e esse cerco durou muitos dias e a cidade ficou toda cercada, os portões da entrada da cidade, ninguém entrava, ninguém saía, não vendiam comida, não entrava comida, e assim como em qualquer
cerco, tivemos um exemplo por ocasião da pandemia, quando os comércios fecharam, começou a faltar comida nos bairros, nas cidades, e aqui a fome chegou e a fome foi tão grande por causa desse cerco que a inflação, né, numa linguagem de hoje, a inflação subiu muito, não tinha o que comer e uma cabeça de jumento, verso 25, diz que era vendida por 80 ciclos de prata e vendiam um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Esse esterco de pombas, segundo os estudiosos, eram utilizados não só como um combustível, mas também como um alimento. É claro que pensar nisso é assustador, mas mais assustador é o verso 28, que diz que uma mulher estava brigando, chateada, porque elas haviam combinado de dar os seus filhos para serem cozidos, para servir de alimento e comer o filho dela, e agora a outra não queria dar o filho da outra. Imagina onde chegou a nação de Israel. Lembra que nós estudamos no livro do Levítico? Deus falou tanto através de Moisés. Se vocês não obedecerem, eu vou permitir isso, eu vou permitir aquilo. E no capítulo 26, no verso 29, até isso Deus havia predito. Nações cercando, nações levando como escravos e pessoas, mulheres trocando seus filhos para comer. Tudo que Deus havia dito que aconteceria, caso a nação não se arrependesse, agora estava acontecendo. Na verdade, esse nunca foi o querer do Senhor. Nunca é a vontade soberana de Deus ver o seu povo no sofrimento. Mas, como consequência de atos pecaminosos, Deus permite que uma nação viva estas punições para que essa nação se arrependa e se volte a Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Há um episódio aqui maravilhoso. Deus usa 4 leprosos para livrar a nação de Israel. É isto mesmo, 4 leprosos. Depois que Samaria estava cercada já há muito tempo, a fome era extrema, a ponto de chegarem à prática do canibalismo, Deus usa o profeta Eliseu e disse: olha, amanhã Deus vai acabar com essa crise. E 4 leprosos à porta da cidade, eles pensaram, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer, se nós entrarmos na cidade não tem comida. Então eles tiveram uma ideia, vamos invadir o arraial onde está o exército da Síria. E assim eles fizeram, eles pensaram, se eles nos matar, a gente já vai morrer mesmo de fome aqui. E quando eles estavam indo para lá, Deus fez o exército da Síria, verso de número 6, fez com que o exército ouvisse não barulho de 4 homens andando, homens quase que mortos, leprosos. Não, o Senhor fez eles ouvirem como se fosse um grande exército com muitos carros e muitos cavalos. E eles pensaram que fosse Israel que tivesse contratado vários homens, vários exércitos, estavam indo para lá de multidão. No desespero, eles fogem e deixam tudo para trás. E os leprosos então chegaram, encontraram as tendas todas vazias, com muita comida, e eles se fartam. E enquanto eles estão ali se fartando, eles disseram: puxa vida, nós estamos aqui comendo, bebendo, e nós não espalhamos a boa notícia. Ou seja, a consciência deles pesou, porque eles estavam se fartando e no egoísmo eles esqueceram o que era prioridade. A prioridade era espalhar a notícia. Que boa notícia! Que o exército da Síria havia ido embora e acabava-se então o cerco em Samaria. E aprendemos lições maravilhosas aqui. Uma delas é que Deus usa pessoas improváveis para grandes milagres, para grandes obras, para missões extraordinárias. Homens que estavam ali quase que mortos
foram usados por Deus para livrar uma nação inteira e voltar a dar comida para aquele povo. E uma outra coisa que aprendemos aqui é nunca esquecermos que a nossa prioridade é espalhar as boas novas, boas notícias. Quais são essas boas notícias? O mundo está perdido, o mundo jaz em trevas, pessoas todos os dias morrendo, sem esperança, e nós temos a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus salva, Jesus é a esperança para essa nação. Deixemos de ser omissos, deixemos de ser egoístas e anunciemos a boa notícia. Jesus quer salvar a humanidade dos seus pecados e da condenação eterna. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Mesmo depois de experimentar milagres tão maravilhosos, a nação continuou pecando contra Deus, continuaram na desobediência, na idolatria, e Deus, como um pai, ele continua usando pedagogicamente da correção, da disciplina, e Israel, então, dessa vez será disciplinado por Hazael. Quando Ben-Hadad, rei da Síria, adoece, ele pede para Hazael consultar o profeta Eliseu e saber acerca da sua doença. E quando Hazael pergunta para Eliseu sobre o rei da Síria, Ben-Hadad, ele disse: olha, certamente ele será curado, mas o Senhor me mostrou que ele vai morrer. Eliseu estava dizendo: ele não morrerá pela doença. E aí Eliseu começa a chorar e Hazael diz para ele: por que você está chorando? Ele disse assim: porque Deus me mostrou o que você, Hazael, vai fazer com a nação de Israel. Você vai matar jovens à espada, vai ferir mulheres grávidas, você vai fazer coisas terríveis. O Senhor me mostrou que você será rei da Síria. E ele disse: não, mas eu não sou um cão para isso. Mas no outro dia, então, ele mata Ben-Hadad e ele se torna rei em seu lugar. Assim como o Senhor havia dito, não podemos esquecer que tudo que Israel está vivendo é reflexo da desobediência. Tudo que nós lemos no livro de Levíticos e especialmente Deuteronômio, capítulo 28, tudo que a nação está vivendo nesses episódios é reflexo da desobediência. Deus foi muito repetitivo. É uma didática de Deus, é uma pedagogia de Deus. Repetir, repetir, assim como um pai, quando corrige o seu filho, ele diz: meu filho, se você fizer isso, olha, nós não vamos viajar, eu vou tirar seu brinquedo e vou te deixar de castigo, eu vou te dar varadas. E um pai repete aquilo com o filho, o pai está dizendo: eu não quero que você me desobedeça. Deus fez a mesma coisa. E tudo que Deus disse do que aconteceria com eles, agora está acontecendo. E, infelizmente, nós temos vivido também dias difíceis em nossa nação. E que o Senhor levante profetas como Elias, Eliseu, para pregar, anunciar a necessidade de um arrependimento. Por quê? A punição de Deus, a correção, a disciplina, quando ela é aplicada, é Deus chamando o seu povo ao arrependimento para que possamos ter governos bons, para que possamos ter dias de paz.